Hi, I am Marilene e hoje nós vamos falar sobre Simple Present Tense, que é o nosso presente simples, que vai falar sobre as atividades diárias, as rotinas, vai falar sobre verdades universais, certo? Então vamos começar falando sobre atividades diárias. I always leave home at 7 o'clock. São atitudes, são ações que eu faço no dia a dia. Então todos os dias eu saio de casa às 7 horas da manhã. Então, essa é o tipo de estrutura que você vai usar o Simple Present, que é o nosso presente simples. They generally have lunch at the shopping mall. Ação contínua que você usa every day, que você faz todos os dias. Então, essas são as atitudes, essas são as ações que você vai usar o Simple Present. What do you do every day? É sobre o que você faz every day, todos os dias. General truths são verdades universais. Então, são coisas que vocês não podem mudar. Que é aceitar, aceita que dói menos. Babies cry, aceita que dói menos. Se são babies, choram, tá? Dogs bark, right? Cachorros latem. Então, quando a gente está falando sobre verdades universais, quando estamos falando de atividades diárias, rotinas, então, sempre que você estiver usando tanto a atividade diária como a rotina ou como verdades universais, você vai usar o presente simples. Lembrando que, observe que no presente simples você usa o sujeito, você usa o verbo, tá? E a gente colocou ali alguns advérbios que a gente não vai especificar, discutir eles agora, tá? Mas que depois vocês vão verificar que ele aparece com bastante frequência sempre que você tiver o presente simples também, tá? Então, vamos pensar agora em que atividades diárias suas, você usaria esse tempo verbal e procurar colocar essas palavras em inglês para ajudar você a ter um pouco mais de fluência, né? Então, cria aí as suas frases, monte para que você aprenda a usar esse tempo verbal na afirmativa, tá? Bom, para falar sobre o presente simples, nós temos que falar sobre a terceira pessoa, a pessoa do discurso, né? Nós vamos discutir essa pessoa, vamos usar com muita frequência essa pessoa, somente na afirmativa, tá? Então, o que você vai observar aqui? Você vai observar que os verbos estão com Szinhos, ó, tá vendo? Os verbos estão com Szinho. Observe que o study está um diferencial aqui. A gente vai ver essas regras, tá? Então, olha só. Mary lives downtown, tá? Presente. Se o verbo está com esse Szinho, não significa plural, não confundam. Então, esse é verbo. Então, e nesse caso, ele não está no plural. Porque quem define o nosso plural aí são exatamente as pessoas do discurso. Então, olha só. Terceira pessoa, terceira pessoa. Susan's dog, o cachorro de Susan, terceira pessoa. Carol, terceira pessoa. Então, Mary lives downtown. Bob loves chocolate. Susan dog sleeps a lot of during the day. Carol studies at good college. Então, assim, são todas na terceira pessoa. Eu quero que você observe o que a gente está colocando aqui. Que você observe exatamente aqui o verbo, né? Esse Szinho, essa terminação do verbo aqui, que é importante você observar na hora que você cria a frase na afirmativa. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as regras, né? Olha só. Acabamos de falar da terceira pessoa do singular, certo? Então aqui nós vamos verificar as regras. Então observe só as regras aqui, tá? Da terceira pessoa. Então, dependendo da letra que termina a palavra, eu tenho regras diferenciadas, tá? Então, se ele termina em Y, precedido de uma consoante, like, fly, try, eu tenho o acréscimo, né? Primeiro eu troco o Y pelo IE e depois eu acrescento o S. Flyers, tryers,
right? Isso só onde? Na terceira pessoa do singular, que aparece exatamente onde? Somente na afirmativa. Se o Y for precedido de vogal, aí eu já só acrescento S. Like, play, say, right? Só acrescento S. Se ele for terminado com essas letras, aí que eu vou? Ele vai ganhar um E, tá? E vai receber um S, tá? É o caso de guess, push, push a push, right? Watch. E o do e o does só vai aparecer quando esse do e o does nós vamos chamar de palavrinhas mágicas, porque ele tem a função, você não traduz ele aqui, ele só tem a função de definir que a frase está no presente e que ela está na negativa ou na interrogativa. Let's go! Muito bem. Então, agora vamos falar então sobre as pessoas e o uso do do e do does, tá? With personal pronouns. Então, olha só. Eu tenho aqui, para usar do, eu vou usar em I, you, tanto o you da segunda pessoa do singular, como o you da segunda pessoa do plural. Eu vou usar we, tá? Que é a primeira pessoa do plural, e they, que é a terceira pessoa do plural. Para a terceira pessoa do singular, eu vou usar does, tá? Então, olha só aqui, ó. Essas terceiras pessoas aqui, ó, observe que eu, tu, ele, no ele eu tenho he, o she e o it. São nesses aqui que eu vou usar o does. Only that. As outras pessoas eu vou usar tudo do, right? Então aqui eu tenho a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. Essa pessoa do singular que são repetidas, aqui tem três, são essas que eu vou usar o does. Aí eu vou para a primeira pessoa do plural, eu vou usar do. Segunda pessoa do plural, eu vou usar do. Terceira pessoa do plural, eu vou usar do. Então, é só na terceira pessoa do singular que você vai usar o does, right? Ah, mas eu vou usar o do e o does onde exatamente? Calma, primeiro você precisa entender onde você vai usar para que você comece a usar. No problem. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a negativa. Sim, na negativa eu já vou usar o do e o does, tá? E além do do e o does, eu vou receber a partícula not, que quer negar a frase, tá? Então, o que a gente vai prestar atenção? Que agora nós vamos receber e observar. Eu coloquei aqui até onde a gente usou o does em amarelo, para a gente entender que mudou a informação, que aí é a terceira pessoa do singular que a gente acabou de falar, tá? E nesse caso, então, olha só, nós temos a construção do sujeito, mais o do, ou o does, mais o not, mais o verbo e a formação da frase. Lembrando que o verbo, nesse caso, ele vai vir sem o to. A gente vai falar sobre o to mais um pouco para frente. Vamos montando devagarzinho essas informações. Olha que é bem pouca informação que a gente está passando hoje, tá? Então, I don't have to work today, certo? E I don't é a mistura do mais o not. Escrevendo, geralmente a gente vai usar essa construção contraída quando a gente está falando, tá? Quando a gente está escrevendo, geralmente ela vai na sua forma do, not ou does not, tá bom? I don't have to work today, tá? Então, o do e o not estão ali só para dizer que a frase está na negativa, é o not, e o do para dizer que é a primeira pessoa e que o auxiliar do está ali para dizer que a frase está no presente simples. Então, parece um bicho de sete cabeças, não é? É a constância do pensar, é a constância do fazer que vai levar você a isso. E a gente vai ficar bastante constante, tá? She doesn't have to wash the dishes. Doesn't, porque é she. O meu sujeito aí é she. Igual na primeira oração, meu sujeito é I, tá? Então, meu sujeito é she. She doesn't have to wash the dishes. To wash, ele tá aí no infinitivo, tá? Ele está no infinitivo, ele não está sendo conjugado. O que está sendo conjugado é o have, right? They don't go to school this weekend. They don't go to school this weekend. Então, olha só. They, sujeito, do mais not, right? E go.
To school, para a escola, esse to nem é do infinitivo, ele é do para, né? De uma preposição. Então, é isso que a gente vai estar vendo, tá bom? E vamos fazer os nossos exercícios com as frases que a gente conhece, tá? A interrogativa, nós vamos ter o do e o does começando, iniciando a frase, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que observar, então, que essas palavrinhas mágicas, a função dela dentro da oração, tá? De novo, again, eu coloquei aí em vermelho onde é terceira pessoa. A gente vai focar bastante nisso, porque a gente precisa, na afirmativa, entender onde está a terceira pessoa para usar a conjugação do verbo, tá? Observe que na afirmativa, o do e o does não aparece. Ele vai aparecer só na interrogativa e na negativa. E na interrogativa vai ser o do ou does, começando. Na sequência, o sujeito, subject, sujeito da oração. E aí a continuidade da frase que você vai acrescentar com o verbo, sem o to de novo, tá? Vai aparecer geralmente alguns advérbios que fazem parte aí para você entender quando a ação está ocorrendo, mas não é o nosso foco hoje, tá? Então, do you generally wake up at 7? Does the dog bark a lot during the night? Does he work as a waiter at the new restaurant? Então, eles estão sempre na frente. E não esquecer que a entonação é muito importante, porque é a entonação que vai dar a ideia de pergunta, né? Não é só a construção. A construção é muito importante, mas a entonação também é, na hora de você questionar. Então, se você vai se montar orações e falar diante do espelho, que é perfeitamente normal, chamam de doido, mas não tem problema nenhum, é importante que você coloque a entonação também, certo? Bom, sempre que nós terminarmos que trabalharmos com algum assunto especificamente, nós vamos procurar no final ou durante, né? Sempre de alguma forma eu quero estar ressaltando isso, a somatória dos verbos que a gente vai aprendendo, a somatória dos verbos que a gente vai vendo. E para isso acontecer, eu estou procurando fazer o seguinte: eu estou colocando aí, ó, o infinitivo com o to, que algumas regras, algumas listas você vai verificar que eles não colocam o to, tá? Mas eu acho importante porque ele está falando de um tempo verbal que não está conjugado, né? Então, o to bark significa latir, barked, latiu, barked, latido. Então, assim, é importante que você vai observando e somando esses verbos. Não adianta só sofrer com isso, tá? Aceita que dói menos. São coisas que você vai buscar, vai pesquisar e vai somando ao seu conhecimento no seu dia a dia, tá? Então, to bark, barked, barked, latir. Então, assim, eu tenho o infinitivo, o passado e o particípio passado. Por que eu coloquei essas formas? Porque são as formas que são apresentadas lá na hora de você trabalhar com os verbos irregulares. Os verbos irregulares são esses que estão todos aí grifados em amarelo, para que a gente dê destaque a eles. Os outros vão ser sempre acrescido de ed. Né? Alguns têm umas regras para fazer isso, mas regras que vocês também vão aprendendo ao longo do tempo. Então, aqui nós vamos ter to cry, cried, cried, to do, did, done, to fly, flew, flew, to guess, guessed, to go, went, gone. Observa que alguns verbos, até mesmo os irregulares, ele tem o passado e o particípio igual, tá? Mas isso não é regra não, tá? Eles são diferentes às vezes também, tá? To go, went, gone, to had, had, to leave, left, left, to live, lived, to love, loved, loved, to play, played, played, to push, pushed, pushed. Pushed significa empurrar. E aí você se perde muito com chegar no lugar pushed, aí você puxa. E é empurrar, aí você bate com a cara, passa mico, não tem problema. Isso são verbos, né, que você precisa saber o significado dele e sistematizar para que você não passe por isso. É o tempo mesmo, é a somatória que vai levar você a detectar o push, né, e entender o push como empurrar. Isso a gente vai trabalhando com eles, tá? To say, said, said. To sleep, slept, slept. To study, studied, studied, ele já faz uma diferença, ele não só acrescenta o ed, ó, tá vendo? Isso a gente vai prestando atenção. To try, tried, tried. To wake up,
waked up. Observa que nesse caso eu coloquei as duas formas, porque exceção, of course, mas ele pode estar nas duas formas, tá? O importante é que você contextualize isso, que você saiba, né? E que não use assim de forma sem conhecimento. Então você tem que saber, alguns verbos vão ter mesmo duas formas. To wash, wash, to work, work, to work, tá? Errar faz parte do contexto. Vocês observam que eu vou errar também na hora de estar falando. Se preocupa, observa assim: live e live, live e live, leave it, left. Ó. Diferença que vai aparecendo, a gente se perde, faz parte do nosso contexto. Nós estamos aprendendo junto. Eu tenho um maior orgulho de dizer que preparando esse material eu vou aprendendo bastante. Eu gosto disso, eu já trabalho com isso há algum tempo, mas aparece novidade sim. Aparece novidade e é importante que a gente vá estudando. Então, não se envergonhe de errar. Errar faz parte do nosso contexto. Learning all time. Aprender o tempo todo, né? A gente tem que estar aprendendo e a gente não tem que ter medo. E qual o objetivo? A gente falar inglês. Ah, mas eu vou falar com quem? Você vai falar comigo, você vai falar com seu colega, você vai falar com pessoas aqui no Brasil, você vai falar com pessoas de fora. Depende do que você quer. Né? Hoje em dia a gente está num momento em que a comunicação é imensa e a gente tem espaço para falar com todo mundo. O que a gente precisa é vontade, determinação para aprender. E é com isso que eu conto, né, para a gente continuar estudando sempre junto. That's it. Thank you very much and kisses for you.